Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Bock, sou professor de Direito Administrativo e no ciclo A Prova de hoje a gente vai tratar do seguinte tema: organização administrativa. Nós precisamos saber que existem entidades políticas e entidades administrativas. As entidades políticas, União, Estados, Distrito Federal, municípios, integram uma administração pública direta. E as entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas integram a administração pública indireta. As entidades políticas utilizam uma técnica para a criação das entidades administrativas, que é chamada de técnica da descentralização. Existem, na verdade, duas técnicas que nós não podemos nos confundir na prova de concurso público. Uma técnica chamada técnica da descentralização serve para a criação de entidades administrativas. Uma outra técnica, chamada técnica da desconcentração, serve para a criação de órgãos públicos. Ou seja, enquanto que a técnica da descentralização ocorre no âmbito externo, porque tem por objetivo criar entidades administrativas, outras pessoas jurídicas, a técnica da desconcentração incide no âmbito interno, porque tem o objetivo de criar órgãos públicos. Existe um princípio que vai conduzir a técnica da descentralização. Esse princípio é chamado princípio da especialidade. E o que é que significa ele? Significa que cada entidade administrativa ela deve ser criada com o objetivo de desenvolver uma atividade específica. Por que razão? Se eu quero facilitar a prestação do serviço público, se eu quero fazer com que o serviço público seja mais eficiente, cada entidade administrativa deve ficar responsável pelo desenvolvimento de uma atividade determinada, de uma atividade específica. É isso que diz o princípio da especialidade. Quando nós falamos em organização administrativa, muito importante deixar marcado que não existe hierarquia entre entidade política e entidade administrativa. Por essa razão, nós não podemos entender que existe uma relação de subordinação entre entidade administrativa e entidade política. Ao contrário, haverá uma relação de vinculação entre essas entidades administrativas e as entidades políticas. E essa relação de vinculação vai ensejar um tipo de controle, chamado controle finalístico, que está pautado no âmbito de uma tutela administrativa. Interessante observar que no âmbito federal, essa tutela administrativa recebe um nome específico, chamada de supervisão ministerial, porque uma entidade administrativa estará vinculada a um ministério correspondente. O ministério é o exemplo clássico de órgão público dentro da União. Então, recapitulando, não existe hierarquia entre entidade política e entidade administrativa. Se não existe hierarquia, não existe subordinação. Ao contrário, haverá uma relação de vinculação entre entidade política e entidade administrativa, pautada no âmbito de uma tutela administrativa, que enseja um tipo de controle, que é o controle finalístico. Esse controle finalístico, essa tutela administrativa no âmbito federal, ela é chamada de supervisão ministerial. Fiquem com Deus e até a próxima.